Sinto que a razão de estarmos aqui no planeta Terra é encontrar o caminho de volta para nossos corações. É uma jornada que fazemos para lugar nenhum, mas ao mesmo tempo é uma exploração que nos leva por essa reviravolta mágica e mística de eventos que nos conduz a um oceano de magia, alquimia e consciência, que é o nosso coração. A sensação de estar nessa frequência de amor é tão poderosa, e quando você sente isso e simplesmente se torna isso e vive isso, você está enviando um tsunami de amor e energia de alta frequência para o mundo. E isso afeta suas irmãs e irmãos, fazendo a frequência de outras pessoas subir só por estarem ao seu redor. Então, se pudermos empoderar várias almas neste planeta, todo esse amor se eleva e é como uma explosão. Oi, pessoal! Bem-vindos ao Ask Julie Ryan Show. É onde combinamos espiritualidade e praticidade para ajudá-lo a viver uma vida com propósito e alegria. Hoje temos Jerry Sargent no programa. Jerry é um curador que une energia, frequência, física quântica e visualização para ajudar seus clientes. Como a cura energética é uma das minhas coisas favoritas, terei muitas perguntas sobre as técnicas e experiências do Jerry. Não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar este episódio com amigos e família. Agora vamos conversar com o Jerry. Jerry, estou animado por tê-lo no programa. Obrigado por seu tempo conosco. Obrigado por me receber, Julie. Prazer. É uma honra. Prazer. Oh, meu Deus, é uma honra. Você fala sobre elevar vibração global e enviar uma força galáctica de amor à consciência universal. O que isso quer dizer? O que isso significa? Pode traduzir para nós? Sim, quero dizer, eu. Sinto que a razão de estarmos aqui na Terra é encontrar o caminho de volta para casa. Isso é voltar aos nossos corações e perceber, ao chegarmos lá, que nunca partimos, em primeiro lugar. Então, é uma jornada que fazemos para lugar nenhum, mas ao mesmo tempo é uma explicação, uma exploração que nos leva por essa selvagem, mágica e mística reviravolta de eventos que nos conduz a esse tipo de Paulo, ou esse oceano de magia, alquimia e consciência, que é nosso coração. Sabe, há tantas camadas e pedaços que atrapalham, mas uma vez que você chega lá, sabe, a sensação de estar nessa frequência de amor é tão poderosa. Quando você sente isso e simplesmente se torna isso e vive isso, você está enviando um tsunami de amor e energia de alta frequência para o mundo, e isso afeta suas irmãs e irmãos. E a frequência das outras pessoas começa a subir só de estarem perto de você. Então, se pudermos apoiar múltiplas almas neste planeta, então todo esse amor simplesmente se eleva e é como uma explosão. Então, eu só quero capacitar as pessoas, ajudar a perceberem que não precisam de mais ninguém para salvá-las. Elas não precisam de ninguém para isso. Eles não precisam de medicamentos farmacêuticos, não precisam de nada. Tudo está dentro deles. Essa frequência de amor é o catalisador para uma mudança colossal em nível pessoal, global, galáctico e universal. Você acha que demorou até este momento na história para alcançarmos esse nível vibracional? Ou acha que sempre foi acessível, só não sabíamos disso? Ou talvez algumas pessoas soubessem e isso, você sabe, ficou restrito a certas culturas e partes do mundo? Sim, quero dizer. Acho que sempre nós costumávamos ter isso em algum momento. Se você voltar na nossa história, no planeta Terra, éramos muito mais ativados em certo ponto. Sabe, a história da Terra é completamente falsa. As coisas que nos ensinam nos livros de história. E se você voltar pela nossa história terrena, houve um momento no tempo em que éramos muito mais ativados, muito mais conectados à fonte. Mas, ao longo de milhões de anos e por muitos processos diferentes, fomos meio que desativados como humanos. Assim, nos tornamos separados pela religião e por muitos outros aspectos da realidade. A forma como introduziram essas coisas na sociedade ao longo da nossa história, para nos separar,
E definitivamente existem culturas ao redor do planeta. Quero dizer, se você for a algumas dessas culturas africanas, se alguém faz algo errado na tribo, todos se reúnem em círculo, abrem seus corações e dizem a essa pessoa o quanto ela é incrível. Eles não a julgam nem culpam. Eles sabem que o amor é a resposta para trazê-los de volta ao caminho certo. Enquanto isso, você entra nesse mundo ocidental e as pessoas dizem culpe ele, culpe ela é isso, ela é aquilo. E todo mundo culpa e julga, o que cria mais separação, em vez de unidade, consciência. Então, isso sempre esteve presente. Há tantos programas que foram incutidos em nós através do sistema educacional. Métodos e modos diferentes de controle e separação e fragmentação, mas isso sempre esteve lá. Tipo, nosso coração é a magia e ninguém nunca tirou nosso coração de nós. Temos nosso coração físico, batendo, mas também aquele portal, aquele labirinto, aquele Stargate que nos conecta a todo o universo, e isso está sempre acessível. É só que não nos ensinam a estar lá. Sempre digo, imagine se ensinássemos crianças como ler o próprio corpo. O corpo é um dispositivo de comunicação e cada lesão, doença ou enfermidade tem um significado emocional. Se ensinássemos às crianças a ler o corpo ao irem à escola, não haveria doenças. Não haveria Big Pharma. Não haveria, como caos e desordem em enfermidades e doenças, mas pessoas saudáveis não geram lucro, então não querem que sejamos saudáveis. E imagine se nos ensinassem a respirar bem, imagine se nos ensinassem a respirar corretamente e viver a partir desse estado sagrado de consciência presente. Tudo seria diferente porque haveria espaço entre nós e nosso ambiente externo. Mas somos ensinados a estar no cérebro masculino esquerdo, que é lógico e limitado, em vez de estarmos no hemisfério direito, o cérebro feminino, que é expansivo, que sente e sabe e vê, código e frequência. Sabe, o cérebro masculino é bastante, limitado, comparado ao cérebro feminino e ao coração. Quando você conecta essas duas coisas, a mágica acontece. Nos nossos treinamentos, sempre ensinamos as pessoas a entrar no coração e viajar até o hemisfério direito para perceber a realidade. Você verá a partir dessa perspectiva expansiva, feminina, emocional, modo de ser. E isso abre uma infinidade de possibilidades. Você vê a verdade no cérebro esquerdo, uma visão limitada da sociedade e da realidade muito estruturada e nos mantém confinados em caixas. Para mim é perigoso. Então Certo, isso é muita coisa para processar. Tenho umas 50 perguntas sobre o que você disse. A primeira é: adoro que você fale sobre como as culturas antigas estavam conectadas à sua divindade e espírito. Muito mais do que nós hoje. Só porque isso foi ensinado fora de nós, vamos encarar. E certamente você está no país de Gales, pelo amor de Deus. Quero dizer, todo aquele país de Gales, Reino Unido, Escócia, Irlanda, essas áreas são tão mágicas com os celtas e druidas. E você sabe, toda aquela cultura e misticismo ainda é sentido. Você ainda pode sentir. Estive na Irlanda no mês passado e pode se sentir isso. Isso permeia a sociedade. Então, quando e por que você acha que isso foi ensinado a nós? Foi uma questão de controle com as religiões e com civilizações e culturas? Quero dizer, quando é uma questão e porque é outra, a parte do quando é há muito tempo e foi meio que feito em etapas. Tipo, sempre que a sociedade é desmantelada, controlada e fragmentada, nunca é de uma só vez como uma onda que passa. É feito em etapas ao longo do tempo. Se você olhar para os últimos 15 anos, a forma como as tecnologias surgiram, sabe? Quero dizer, quando eu era criança, tenho 46 anos agora, se eu voltar para quando tinha 12, 13 anos, estávamos apenas começando a ter telefones móveis. Era como uma coisa luxuosa e incrível, sabe? Ninguém realmente tinha um. E agora todo mundo tem. E através da tecnologia é incrível porque podemos fazer coisas assim que são lindas, mas também é algo que é realmente meio que
destruindo a humanidade. Quer dizer, os homens estão viciados em pornografia e se tornando guerreiros de teclado em vez de saírem para a floresta, caçarem e fazerem aquelas coisas que costumávamos fazer. Então é meio que mudando as pessoas assim. Se você voltar centenas e milhares de anos, houve muitas guerras. E se voltar milhões de anos, houve guerras ainda mais antigas. A escuridão e a luz sempre desempenharam um grande papel neste planeta. E assim você tem muitas entidades interdimensionais, forças superiores em ação, como forças sombrias, que quiseram usar a humanidade como raça escrava. E, você sabe, nosso código genético foi manipulado, clonado e alterado. Nós éramos humanoides angelicais de 12 hélices com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Desculpe, em cada mão, em cada pé. Fomos enormes. Nossas glândulas pineais eram maiores. Tínhamos campos de Merkaba que nos permitiam bilocar, usá-los para propósitos multidimensionais. E tudo isso foi tirado de nós. Agora começamos a lembrar de algumas dessas coisas. Sabe, viemos ao planeta Terra para ser guardiões dos Stargates. Viemos aqui para operar os Stargates e viajar intramultidimensionalmente. Mas seres muito mais poderosos vieram para este planeta e, sabe, nos despojaram e despedaçaram. E na verdade, se você voltar ainda mais no tempo, isso ocorreu em outros planetas antes de virmos à Terra. Mas essa é outra história, sabe? Voltando às nossas linhagens galácticas. Por que fizeram isso? É porque quando uma espécie está separada, você pode controlá-los. Tipo, somos tão poderosos como espécie. Se todos nos uníssemos, poderíamos derrubar todos os sistemas da noite para o dia. Sabe, se introduzíssemos a medicina das plantas, cogumelos mágicos, ayahuasca, e ensinássemos as pessoas a respirar, se exercitar e cuidar de si mesmas em níveis físico, mental, emocional e espiritual. E todos nos uníssemos percebendo que, além dessas formas físicas, somos luz ou energia. Poderíamos nos conectar nesse nível. E se nos conectássemos assim, não nos odiaríamos. Não haveria discussões, separação, nem besteira acontecendo. E seríamos capazes de realmente alquimizar como espécie humana. É por isso que nosso logo e lema são um amor, um coração, uma família humana. Porque quando você se conecta nessa frequência de amor, sabe, acende a família humana isso. Essa comunidade global, onde podemos fazer grandes mudanças. Agora, se você tem religião, as pessoas escolhem lados, escolhem religiões. Você tem times, as pessoas escolhem times diferentes. Há separação por toda parte. Não digo que esportes são ruins, porque amo esportes, amo boxe, amo esportes de combate. Eu amo rugby, adoro esse esporte. Mas quando você tem todas essas pessoas apoiando isso, escolhendo lados diferentes, isso cria separação. Então, como um coliseu gladiatorial da vida, onde as pessoas estão meio que umas contra as outras em combate, eu acho bonito, porque o combate é uma das danças espirituais mais sublimes. Sabe? Entrar em situações de combate, como boxe, ou Muay Thai, ou MMA, que eu amo de todo o coração, e os treino há muito tempo. Enfrentar outro homem ou uma mulher nesse tipo de arena realmente ensina muito sobre si mesmo. Você supera diversos medos e entende melhor seus níveis como ser humano. Mas então chega a hora. Tipo, lutar em combate por outros motivos, como você sabe, guerra. Invadir um país e desmantelá-lo para tomar suas terras ou ouro, ou seja lá o que for. Quero dizer, há todos esses lados da guerra e do combate com os quais eu não concordo. Então, há o bom e há o não tão bom em todas as situações. Mas quando você tem lados em que, tipo, você tem, sei lá, 20 mil pessoas apoiando este time de futebol, 20 mil apoiando aquele, é separação. Então, há separação em todos esses níveis. Há separação quando se trata de dinheiro, classe, cor, idioma. Tipo, há separação por toda parte. Quando os seres humanos não conseguem se comunicar e se conectar, porque acham que precisam, com essa lógica que nos ensinaram, tipo, precisamos falar uns com os outros. Mas se você vai para Espanha e não fala espanhol, não consegue se comunicar com essas pessoas. Nesse nível lógico. Se viéssemos do coração, eu poderia ir a qualquer país do mundo, sentar no mesmo espaço com um nigeriano, um espanhol ou um brasileiro e simplesmente sentir que realmente nos entendemos porque estamos olhando nos olhos um do outro e sentindo a energia um do outro, conseguindo nos entender nesse nível. Mas nos afastaram disso e é por isso que estou dizendo que se trouxéssemos isso de volta para a educação
e ensinássemos isso às nossas crianças, seríamos capazes de nos conectar em um nível profundo e a humanidade se unificaria. Mas eles não querem isso, porque se todos estiverem juntos, com a mesma consciência, com ideias de como o mundo deveria ser, que é amor, força, honra, respeito, abundância, que todo ser humano deveria viver com esses valores incríveis, então não conseguiriam nos controlar. Seríamos poderosos demais. Então, eles fazem isso para nos separar e nos desconectar, para que possam tomar o controle e impor coisas como o sistema tributário e educacional, que é completamente corrupto. Certo, então, há muito para analisar. Algumas perguntas nessa linha. Primeiro, li pesquisas que mostram que, voltando aos times esportivos, que você sabe, sim, há competição, mas isso realmente une os torcedores daquele time. E não se trata tanto de quem ganha e quem perde. Isso é importante, mas é mais sobre a camaradagem, e você sabe, vestir as cores do seu time e torcer pelo seu time e ir aos jogos. Então, minha pergunta é, será que a separação nos ajuda a nos unir, talvez de forma indireta, no sentido de que podemos nos juntar e perceber que somos menos separados do que pensamos, mesmo dentro da nossa própria tribo? Isso faz sentido? Sim, essa é uma pergunta incrível. E há os dois, todo elemento da realidade é dual. Sabe, há esse frio, há esse alto e esse baixo. Há amizade e bondade, e há ódio e raiva. Tudo está em jogo o tempo todo. E, como humanos, o que temos que fazer é tomar a decisão e fazer a escolha de seguir o caminho de alta frequência, que é, você sabe, amor, camaradagem, bondade, compaixão, força, responsabilidade e não optar pelo medo e essas opções de baixa frequência. Certo. E meu ponto de vista sobre isso é, precisamos dessa dualidade, porque se tudo fosse sempre perfeito, não teríamos o incentivo para criar. E criar o quê? Vamos criar o que queremos quando entendermos o que não queremos. E eu ouvi do Espírito muitas vezes, Jerry, que no mundo espiritual não há certo ou errado, não há bom ou mal, é apenas uma experiência. Escolhemos encarnar na Terra para que nossos espíritos possam crescer e expandir, e isso acontece através dessa dualidade, percebendo, ok, isso não é o que eu quero, então vou criar o que eu quero. Acho que estamos falando da mesma coisa. Voltando às crianças e à educação, você diz que se ensinássemos nossos filhos a prestar atenção em como se sentem, isso os colocaria em uma trajetória, minha palavra, para eles viverem talvez uma vida mais alegre e saudável. E adoraria ouvir mais de você. Eu acredito que nossos sentimentos são um sistema de GPS interno que nos guia. E somos ensinados a intelectualizar mais do que a prestar atenção em como nos sentimos. Todos nós conhecemos pessoas que dizem, eu tive um pressentimento sobre isso e não segui porque não fazia sentido e gostaria de ter seguido. Você pode falar mais sobre isso, sobre o pressentimento e como ensinar as crianças a fazerem isso? Quero dizer, como a quantidade de vezes que fiz coisas na minha vida e eu deveria ter ouvido o meu instinto, deveria ter ouvido a intuição e seguir por outro caminho, e isso me levou a um monte de dor ao mesmo tempo. Voltando a essa dualidade, todo esse monte de dor. Aprendi tanto, sabe? Cresci naquela situação. Então, talvez eu devesse ter seguido por aquele caminho e experimentado a dor. E realmente foi a melhor escolha não ouvir minha intuição. Mas eu acho que temos esse tipo de história. E fico perplexo ao pensar nisso. Mas a história, imagine se for prescritiva. Certo, então eu me levanto de manhã, saio pela porta da frente e viro à esquerda. E eu sigo nessa jornada. Tudo que acontece no dia porque fui para a esquerda é o que ocorreu. Mas poderia ter saído pela frente e pensado, devo ir à esquerda? Devo ir à direita? Devo ir para a esquerda? Sabe? Hoje vou para a esquerda?
Então eu vou para a esquerda. Tomei essa decisão. Mas se a história já estivesse pré-escrita, eu sempre iria para a esquerda de qualquer jeito. E então, sabe, às vezes ouvimos nossa intuição. E às vezes não. Como você disse há um minuto, não há certo ou errado. Então, talvez quando você ouve sua intuição, esse era o caminho que deveria seguir. E quando você não ouviu, talvez fosse para seguir por ali. Nunca estamos realmente. Mas no fim, fluímos. E se você puder enquadrar a realidade a partir da perspectiva de, bem, isso está acontecendo comigo agora e se desenrolando no meu espaço. Deixe-me crescer com isso o máximo possível. Seja em um espaço implacável e brutal, ou em um estado de expansão e elevação. E então, para mim, trata-se de estar presente. Se estamos presentes, temos essa centelha divina, essa centelha de Deus em nosso coração. Está em cada célula do corpo. Como se todos nós viéssemos dessa centelha de divindade. Quando você está em silêncio e presente, essa voz suave se comunica com você. E se a escuta, ela nunca te julga. Quando você não escuta essa voz suave e escolhe outro caminho, isso se torna mais doloroso. Às vezes, quando você escuta essa voz suave, é doloroso, porque teve que seguir por aquele caminho e passar por coisas dolorosas. Se você não passasse por essas coisas, a 200 metros ou a 1 milha adiante, teria uma experiência. E se você não tivesse tido essa experiência dolorosa, onde cresceu e se tornou mais resiliente, não teria as ferramentas para estabelecer aquela mentalidade e disposição emocional para lidar com o que estivesse adiante. No fim, tudo é perfeito. E acho que voltando ao que você dizia, como se não houvesse bom e mau, por exemplo, como a dualidade, como o contraste é importante, porque se você não tem contraste, não sabe onde está. Sabe, como se você estivesse envolto em amor e luz e nos perdêssemos nisso. E então você tem que sair e sentir um pouco de dor para perceber que realmente quero ser. Eu sempre penso que é como um pêndulo e o pêndulo está parado. E de vez em quando o pêndulo balança e você experimenta isso. Eu não gosto. Então você volta ao ponto zero. Quando comecei minha jornada espiritual, há uns 20 anos, meu pêndulo balançava muito, e aos poucos foi chegando ao centro. Assim, encontrei esse espaço de alinhamento. Mas então você se perde nesse alinhamento porque não havia contraste. Então você faz algumas escolhas, talvez vá comer algo ruim ou experimentar algo que não é bom para a sua saúde e não é onde eu quero estar. Mas você precisa vivenciar isso algumas vezes, percebe? É onde você não queria estar, sabe? Então o contraste e a dualidade são absolutamente imperativos para trabalharmos e chegarmos onde queremos estar. E isso volta à ideia de que não há bom, não há ruim. E até mesmo as coisas de que estamos falando, como os times de futebol, sabe, competindo entre si, isso é algo bonito. Se você olhar para o quadro geral, sabe, tudo é bonito. Se você conseguir estar presente e olhar para o quadro geral, nada está realmente fora do lugar. Mesmo quando observa algumas atrocidades no planeta, como guerras e genocídios, é como, uau! Isso não é legal. Mas, se não houvesse esse nível de genocídio ou esse nível de guerra, isso não chocaria a humanidade, a ponto de o pêndulo voltar ao centro. Tipo, somos motivados pelo prazer e pela dor, e se não experimentarmos dor suficiente, não nos motivamos a buscar o prazer. Então, às vezes, tem que ficar realmente ruim e precisamos chegar ao fundo do poço como indivíduos, como comunidade, como sociedade, como uma comunidade global, para dizermos não, precisamos tomar um rumo diferente. E eu acho que é isso que está acontecendo no planeta Terra agora. E mesmo se você olhar para a Covid, o que ocorreu há alguns anos, tantas pessoas se realinharam e reequilibraram. Como onde estamos em Gales. Os preços das propriedades subiram e muitas pessoas estão se mudando de Londres para o país de Gales. Eu não preciso mais estar na cidade, correndo nessa corrida maluca com esses preços absurdos e extorsivos. Você sabe, preços de alimentos, casas, tudo isso. Eu poderia vender tudo, ir para o interior e conseguir uma casa 5 vezes maior, ter 3 milhões de libras no banco e ficar livre do estresse e das torres de 5G, tudo que acontece na cidade. Então, as pessoas reavaliaram e usaram isso, meio que o que foi planejado como algo completamente destrutivo e negativo, ajudou muitas pessoas a escapar da Matrix. Sabe, ao mesmo tempo, esmagou muitas pessoas e muitas pessoas morreram. Mas, novamente, é o equilíbrio, sabe? É o equilíbrio. Certo.
Bem, algumas reflexões nessa linha também. Sobre os jogos de futebol, todo mundo tem seu próprio time e o time para o qual torce, mas quando alguém se machuca, o que acontece? Todo mundo nas arquibancadas aplaude. Quando a pessoa se levanta e sai do campo, se Deus quiser, ou se Deus me livre, eles estão em uma maca. A multidão inteira se une em aplausos para essa pessoa. E eu acho que é disso que se trata. Todos nós realmente queremos o melhor uns para os outros e nos perdemos. A metáfora do pêndulo é uma ótima analogia. Nós nos perdemos em nossos dramas pessoais, mas no fim toda a cultura quer a mesma coisa. Todo ser humano deseja o mesmo para si e para os seus, sua família e entes queridos. Sim, eu só. Sobre isso lembro. Acho que foi em 2004, 2005. Eu estava na África, com um amigo, e fomos para lá. Foi um mundo totalmente diferente para a minha jornada espiritual. Mas eu fui lá para fazer um negócio imobiliário, e eu e meus amigos assim. Quando eu costumava beber, tomamos umas bebidas e saímos, andando pelas ruas. Descemos por uma estrada assim, e havia um monte de caras. Eles tinham AKs penduradas nos ombros. Eles estavam bebendo, cantando, tinham tambores de óleo, fogueiras. Nós descemos a estrada e eles vieram conversar com a gente. Eles nos deram uma garrafa de cerveja. Sentamos lá, conversamos com eles. E muitos pensam, é melhor não ir por aquela estrada. Sabe, isso pode ser bem perigoso. E a forma como isso é apresentado para nós é que, se você for a esses países diferentes, sabe, é perigoso. Você tem que se cuidar. Já viajei tanto e em todo lugar que vou, as pessoas só querem te amar. Sabe, elas querem conversar. De onde você é? Venha comer nossa comida. Venha experimentar nossa culinária, sabe? Já estive em lugares loucos e sei que há coisas neste planeta que não são boas. E há lugares perigosos. Não me entenda mal. Não digo que não existam. Mas a maioria das pessoas é comum. Eles não querem brigar, não querem ir para a guerra. Eles só querem amar, ser gentis, abraçar você e conhecer você. E se você for para outro país e alguém não falar a sua língua, sabe? Você pode realmente se conectar com essa pessoa, se apenas ficar perto dela e rir. Você pode se comunicar com gestos, sempre há um jeito. E todo mundo quer isso, todo mundo quer essa unidade. Sabe, se você olhar nos olhos de alguém, verá que somos iguais, somos como frequências, apenas almas nesses corpos humanos que vêm do mesmo tecido. Certo. Concordo, voltando a como ensinamos as crianças e, portanto, a nós mesmos, pois ao ensinar, aprendemos. Como fazemos isso? Como ensinar uma criança a prestar atenção aos sentimentos e a não negar a parte intelectual da equação, mas certamente ter um equilíbrio entre como se sente e o que você pensa sobre uma situação, como você faz isso? A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é ser um exemplo. Seja lá o que você acha que é o melhor para si mesmo e para todos os humanos que você gostaria que fossem versões impecáveis de si mesmos. Se você continuar a incutir isso e essa frequência e esse código fluírem de você para o ambiente e viver isso, então, e se você estiver perto deles, então, eles vão captar isso e eventualmente encontrar seu caminho. Acho que ser um modelo é o melhor. De vez em quando, jogue ideias, plante sementes aqui e ali, e com sorte, elas crescerão. Mas tentar meio que obrigá-los a fazer algo definitivamente não é o caminho. É como ser uma inspiração, ser uma luz guia e deixá-los descobrir por si mesmos. Sabe, acho que esse é o melhor conselho que posso dar. Mas não funciona para todo mundo. Mas é assim. É como eu faria. Se eu tivesse outros filhos, faria isso. Bem, não podemos controlar ninguém. Achamos que podemos, mas não controlamos o que os outros pensam. Você pode estar torturando alguém e essa pessoa pode estar pensando em unicórnios e borboletas enquanto a tortura, pois não controlamos os pensamentos alheios, e ninguém pode controlar nossos pensamentos no fim das contas. Então concordo com você. Acho que ser um modelo, e quando você vive com alguém, eles têm a chance de se alinhar à sua vibração. Bom, fale sobre seu programa Star Magic. Conte-nos sobre isso. Então, Star Magic é uma frequência. Quero dizer, em 2009, eu estava meditando no jardim do meu amigo e conheci um senhor idoso. Foi na Nova Zelândia. Mudei-me para lá por alguns anos entre 2009 e 2012. Conheci um cara chamado Mike que me ensinou a meditar. Ele tinha uma pirâmide no jardim de cobre
Eu costumava ir lá e sentar todos os dias. Abrimos um centro de saúde e fitness na Nova Zelândia. Isso foi outro catalisador porque começamos a ajudar as pessoas e sempre acontecem coisas diferentes. Mas eu meditava no jardim e uma cápsula espacial pousou. Havia um ser azul dentro. Eu tirei minha luz do corpo quando entrei nela, e voamos por um portal e fomos para Alpha Centauri. Não sei como sabia disso, mas simplesmente sabia que estávamos lá. Caminhamos por uma praia e conheci seres azuis, liranos, e eles me levaram para dentro de uma pirâmide cristalina, onde baixaram todo esse código. Era como uma frequência laranja cheia de geometria, mas não era a geometria dos livros didáticos. Era uma geometria fluida, evolutiva, espiralada. E então, quando voltei para a Terra, nada aconteceu. Eu fiquei, tipo, vamos lá, o quê? Quero a próxima peça do quebra-cabeça. Então, 2 anos depois, me disseram que tínhamos que voltar para a Inglaterra e que Laura, minha ex-esposa, e as crianças achavam que eu estava louco porque acabamos de nos mudar para lá, montar o negócio. As crianças adoravam a escola, que era livre. Só quando voltamos para a Inglaterra, começamos a educá-las em casa. Mas enfim, voltamos para a Inglaterra e comecei a ver fadas, anjos e a me comunicar com esses seres diferentes. Depois, fui para as escolas de mistérios e quando estava lá, eles me mostraram como usar os códigos que eu baixei e é como uma frequência de luz extraterrestre. Então as pessoas começaram a entrar na minha vida precisando de cura, e eu estava apenas experimentando essas coisas e funcionava. Começamos a magia estelar, e isso se tornou uma missão, desde que a iniciamos. O ser azul, chamado Derek, me levou na nave espacial no século XII. Ele me visitou novamente e mostrou todas essas luzes laranjas ao redor da grade de consciência crística do planeta e disse que precisamos construir centros de cura. Estamos no processo de construir o nosso primeiro agora. Tipo, tudo que esses lirianos me disseram para fazer está acontecendo e é uma loucura. Eu só sinto que sou, não sei, como um robô, apenas seguindo as instruções e tudo está meio que acontecendo. Bem, existem guias espirituais. Eles são seus? Sim, quero dizer eu diria que eles são mais do que guias espirituais porque eu os vejo, estão ao meu lado, sabe? Tipo, eles entram nesta realidade e se sentam, isso me surpreende. Então a frequência funciona em um nível superconsciente, como eu. Sempre digo às pessoas que somos como programadores de computador. Você olha para o corpo, que é um computador biológico, carregando e baixando frequências de vidas passadas e futuras, que são todas paralelas. Quando você entra no campo, não há passado nem futuro, estamos carregando e baixando a frequência no código de múltiplas realidades que vivemos ou estamos vivendo no campo. Algumas delas são prejudiciais ao nosso crescimento e saúde, e algumas realmente amplificam nossa saúde. Então, o que fazemos é ensinar as pessoas a entrar no back-end do computador, no campo quântico, e reprogramar, mudar o código. Assim, quando você muda o código, o fígado, o câncer de fígado some, o tumor cerebral desaparece, a diverticulite some, a fibromialgia some. Então, somos como programadores de computador. Esses códigos de luz extraterrestres para reprogramar o computador biológico humano, permitindo que a pessoa se torne livre física, mental, emocional e espiritualmente, se empodere. Mas no fim, não curamos de fato. É o seguinte, como sempre digo, nós não somos curandeiros. Por isso nos chamamos de facilitadores, porque ninguém pode curar outra pessoa. Se acessar o site, encontrará muitos depoimentos. Jerry fez isso, Jerry fez aquilo, ou um dos outros facilitadores fez isso ou aquilo, mas na verdade, tudo o que fizemos foi mudar o código no back-end do computador, e então aquele corpo entra em um estado de homeostase, onde se recalibra e realinha, se autoabastecendo porque é feito para se autoajustar. Existem programas rodando em segundo plano que impedem isso. Então, estamos mudando o código para que possam seguir seu próprio processo de autorretrato. Concordo plenamente. Sinto vontade de me levantar e te aplaudir de pé. No ponto. Qual é o seu ponto? Quando você disse que ninguém cura outra pessoa, todos nós nos curamos. E você e eu somos facilitadores para ajudar na frequência que a pessoa está sintonizando, para que ela possa se curar. Ontem eu estava com uma cliente que tinha um caroço no dedo, perto da junta, e trabalhei nisso. E então trabalhamos em várias outras coisas no corpo dela. Sou como uma ressonância magnética humana, consigo ver dentro do corpo, como ossos quebrados, ligamentos rompidos, infecções virais, bacterianas, câncer ou outras. E ela, estamos trabalhando em outras partes do corpo e ela disse que tudo bem. Este crescimento está realmente diminuindo aqui. Enquanto conversávamos, falei com ela por 1 hora e foi
conversei com ela e com o marido e ele também estava nisso. Então, ela me enviou um e-mail 1 hora depois, dizendo que aquele crescimento desapareceu. Você curou isso? E eu disse, não, você curou isso. É apenas uma questão de levá-la a essa frequência onde o corpo dela se alinharia e não teria crescimento. E o interessante sobre, você sabe, as galáxias muito distantes e seres de outros planetas. No início deste verão, no meu programa, eu tive um amigo chamado Simon, que faz hipnose, e eu nunca tinha sido hipnotizado antes, e ele me hipnotizou no programa. Esqueço qual é o episódio, vamos colocar nas notas. E nossa pergunta era, de onde surgiu o interesse pela cura e as habilidades? E foi em uma galáxia muito, muito distante, que era tipo, dizem que estava a 500 bilhões de anos-luz de distância. E foi aí que a frequência de cura, parecida com o que você fala, com suas formas geométricas em movimento, foi onde isso foi baixado para mim. E então, foi desenvolvido como o seu tem sido nesta vida. Mas todos têm a capacidade de aprender isso. Você concorda? Qualquer um pode fazer isso. Contadores, advogados, bombeiros, mães em casa, não importa quem você é. Eu garanto, você pode fazer isso como qualquer um. Quero dizer, se eu conseguir mudar minha vida sendo um garoto das ruas, vendendo drogas e fazendo loucuras, e depois embarquei nessa jornada e descobri como fazer isso, qualquer um pode. Para mim, nunca há desculpas. As pessoas dizem, eu não consigo fazer. Sim, você pode. Apenas ouça e confie no processo. Eu vou te guiar. E pronto, a mágica acontece. Não é possível. E então, a confiança deles cresce, começam a praticar sozinhos e ficam bons. Eu adoro ver esse processo. Adoro quando alguém diz, eu não consigo fazer isso. Sabe, já estive em treinamentos onde as pessoas disseram, que se dane, estou indo embora. Não consigo, Jerry, vou embora. Tipo, no 2º ou 3º dia eu fico assim, respira, apenas acalme-se. Então você os acolhe e guia e eles curam algo ou facilitam a cura de alguém de algo realmente como doença terminal ou algum tipo de osso maluco, estrutura fora do lugar. E me impressiona ver os rostos deles se iluminarem ao perceberem que conseguiram, porque então se sentem tão empoderados. E depois saem pelo mundo e empoderam mais pessoas. E isso é lindo. Concordo. E quando alguém diz, eu não consigo fazer isso, e é o que vejo nas minhas aulas também, as pessoas falam, nossa, nunca vou conseguir fazer. Eu não tenho talento. E eu digo, você está com medo. O espírito não se comunica nos canais de me sinto péssimo, pois é uma vibração baixa. Além disso, você não consegue alcançar a alta frequência que realiza a cura, que precisa fluir através de você para ajudar a pessoa com quem trabalha, porque está com medo. Então você precisa sair do medo. Mude o canal da baixa vibração para alta vibração. E é realmente incrível. Acho que isso acontece em várias modalidades e culturas. Tenho um amigo querido que é sacerdote taoísta e ele fala sobre o que mencionamos antes, sobre como, uma vez que a pessoa entra na frequência, a saúde ali, qualquer que seja a doença, ela desaparece. Há muitas formas de fazer isso e algumas pessoas, como meu amigo sabe, ele faz. Ele realiza uma cura em alguém sob uma perspectiva chinesa antiga. É a mesma frequência que você usa de uma perspectiva galáctica que eu uso espiritualmente. E eu vejo essas visões incríveis da cura acontecendo, às vezes são realmente hilárias, Jerry. Tipo, eu posso ver que o cotovelo de alguém parece chantilly, e então acontece uma cura onde o chantilly começa a girar ou algo assim. E eu estou descrevendo essas coisas malucas e hilárias. É uma forma de termos uma referência humana para a cura energética que está acontecendo. Todos fazemos o mesmo. Acho que todos nós tivemos. Existem zilhões de maneiras de fazer isso, mas o resultado é sempre o mesmo. Com isso, treinamos médicos e outros profissionais de saúde. Acredito que o trabalho que faço no plano da cura e o que você faz, assim como seus colegas e formandos,
Todos fazemos parte da equação de cura para ajudar a pessoa a se curar. Mas minha pergunta é, como você ouviu dos seus formandos, como integram essa metodologia de cura em suas práticas de medicina ocidental ou oriental? Sim, quero dizer, nós acabamos de treinar um médico, não sei, há 18 meses. Ele trabalha operando crianças. É um cara fascinante. E ele não percebeu que não precisava mais abrir pessoas, então começou a aplicar magia das estrelas. E ele desistiu das coisas médicas. Ele desistiu de tudo. Agora só trabalha com pessoas que usam magia das estrelas e tem melhores resultados, sabe onde? Enquanto antes ele tinha que pegar o bisturi, cortar, abrir, costurar e remover. Agora ele só usa magia das estrelas, sabe? Temos quiropráticos que venham treinar conosco e eles nem precisam mais tocar nos clientes. O que é meio estranho porque, os clientes querem vir e ser tocados porque pensam, bem, eu preciso, sabe? Estou pagando, quero ser tocado. Sabe, eu preciso estalar. Era o que faziam. Sim. Então, descobrimos que alguns dos nossos quiropráticos ainda atendem seus clientes. E, sabe, tocando-os e movendo-os, mas de uma maneira diferente. Sabe, então, há maneiras de usar isso e... Sim, quero dizer, nós temos médicos que usam isso em suas cirurgias. Eles vão para a cirurgia e usam para acelerar o processo de cura. Lembro-me de anos atrás, quando começamos a Star Magic. Porque, sabe, esse tipo de medicina alopática e o que fazemos, definitivamente, há uma ponte, sabe? E eu acho que há espaço para tudo. E eu não acho que seja, nós contra eles, de novo. Para mim, eu adoraria trazer tudo para esse ponto de equilíbrio onde todos possamos trabalhar juntos. Porque há momentos em que você pode precisar de uma operação. Eu trabalhava com esse cara, ele estava na bicicleta dele. Ele andava de bicicleta pela estrada, se aproximando de uma rotatória, um carro apareceu na frente e ele bateu com a cabeça, atravessou aquela janelinha, sabe, aquelas pequenas, e o pescoço dele quebrou. O nariz estava na parte de trás da cabeça dele, ele estava em estado crítico. Algumas costelas quebradas e tudo. De qualquer forma, eles o transportaram de helicóptero para um hospital em Bristol, na Inglaterra, chamado Hospital Frenchy. Ele era romeno e a namorada era inglesa. De qualquer forma, ela me ligou. Eu a conhecia e ela contou o que aconteceu com Stefan. Eu disse, certo, vou ao hospital. Então, ela disse que eu era o irmão romeno dele que chegava de avião. Fui ao hospital, tive que improvisar um pouco, mas consegui entrar. Ele estava em um tipo de cubículo de vidro para que pudessem monitorá-lo, conectado a todas aquelas coisas. Entrei e trabalhei nele por, umas 2 horas ou algo assim. Disseram a ele que ficaria no hospital, que talvez nem andasse de novo, ficaria lá por muito tempo. E ele voltou ao trabalho em 5 semanas, sabe? E então, para mim, isso foi incrível. Porque se não fosse pelos médicos, ele não teria sobrevivido. Se não fosse pela equipe aérea e pelos paramédicos, ele estaria morto ali, sabe? E se não fosse por mim, talvez ele não tivesse se recuperado direito, sabe? Talvez os ossos não voltassem ao lugar certo. Ele poderia ter problemas respiratórios. O resto é eu não sei. Mas trabalhamos juntos e criamos magia. E então acho que se a indústria médica aceitasse a cura, que começa a acontecer em alguns lugares, em hospitais e outras coisas, e sabe, eu adoraria levar essa magia para os hospitais, porque sei que poderíamos ajudar muitas pessoas. Sim, então acho que é sobre fechar essa lacuna e trabalhar juntos, e não separados. Então eu acho que há pessoas que pegariam essas ferramentas e desconsiderariam suas questões médicas e outras que integrariam as duas. Isso se resume à preferência e à decisão pessoal, e aonde você está como ser humano. Eu acho que... Bem, no que nossos espíritos exploram nesta vida, sempre digo aos meus clientes que as curas ocorrem no nível energético. Já está em andamento agora. Vai se integrar ao seu corpo e isso pode ser instantâneo. Pode levar dias, semanas, meses. Pode precisar de cuidados complementares, como cirurgia, mas será tranquila, porque já ocorreu no nível energético. E muitas vezes, quando as pessoas entendem, é a fusão de todas essas modalidades de cura.
E é sempre prerrogativa do espírito da pessoa decidir o que quer usar e como quer integrar. Porque, voltando ao que falamos antes, ninguém pode curar outra pessoa. Todos nós nos curamos. E eu vou tão longe a ponto de dizer que às vezes a cura é a morte. Às vezes o espírito dessa pessoa diz: ok, eu experimentei, explorei tudo o que queria nesta rodada. Vou voltar, criar um novo plano de jogo e reencarnar. E a morte é apenas entrar em um estado diferente, uma realidade diferente. É a mesma pessoa, o espírito continua o mesmo. Tem algo a acrescentar? Quero incluir. Que antes você meio que disse, às vezes tem que ser a morte. Tipo, eu costumava sempre pensar que estou entrando nesta sessão de cura para salvar alguém. Estou aqui para curá-los e ajudá-los a melhorar. E na minha maneira de pensar que eles deveriam ser melhores. Um dia, trabalhei com alguém que tinha câncer de fígado e cólon. Essa mulher linda, 60 e poucos anos, passou por 2 casamentos horríveis e foi abusada. E, enfim, trabalhamos por 4 dias, tipo manhã à noite. Eu disse, temos que realmente dar tudo de nós e mergulhar nisso. E se você vai sobreviver a isso, precisa encontrar uma maneira de se amar, sabe? Porque você sabe. Então, de qualquer forma, passamos por esse processo. Antes da última sessão de cura, ela se vira para mim e começa a chorar e diz, Jerry, acho que me amo. Agora sei o que isso significa. Então ela teve essa descoberta. E eu pensei, temos uma chance boa, sabe? Ela vai sobreviver. Enfim, fomos para a última sessão de cura e ela estava passando por esse divórcio com esse cara. E eu entrei na sessão de cura. Vi um enorme carvalho saindo do peito dela. Então estou puxando todas as raízes e tirando, e o carvalho estava conectado a esse cara. Então eu puxei e limpei tudo. Pergunto se tem mais algo que eu preciso fazer? Estou sentado, é isso. Ela terminou. Perguntei, tem certeza? Sim, terminou. Então, de qualquer forma, fui dormir. E acordei cerca de 1 hora depois, tipo, bum, estou acordado. Olhei para o meu telefone e tinha uma mensagem. Rachel voltou. Fiquei tipo, como isso é possível? Você me disse que ela estava bem. E eu pensei, você mentiu para mim. Acho muito difícil processar isso, sabe? Foi a primeira vez que aconteceu. De qualquer forma, consegui voltar a dormir. E quando acordei de manhã, fui meditar. Assim que entrei, ela apareceu em espírito e disse, Jerry, muito obrigado. Ela disse, se você não tivesse me ajudado a me desligar desse cara e a chegar a um espaço onde eu pudesse superar meus medos e me amar, eu não teria conseguido voltar ao espírito e fazer o verdadeiro trabalho. Ela precisava voltar para o outro lado. O que você fez foi ideal. E eu fiquei tipo, uau. Fiquei impressionado porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Desde então, houve outras vezes em que ajudamos pessoas a atravessar. Mas sim, você está certo. Às vezes esse é nosso trabalho. E às vezes é desafiador quando tem um pai e uma mãe que podem ter um filho com leucemia e, às vezes, esse filho tem que partir. Dependendo do nível de consciência dos pais, você pode dizer a eles que isso era o que tinha que acontecer. Às vezes, eles vão te culpar e te julgar porque você não os salvou. Mas você tem que aceitar isso e seguir em frente. Isso faz parte do nosso trabalho, certo? Então, sim, há diferentes circunstâncias, mas às vezes você tem que ajudá-los a ir. Tenho um amigo que cresceu na África do Sul. E a mãe dele veio de uma família rica, com muitas empregadas, babás e mordomos. Ele realmente não via muitos pais que estavam viajando pelo mundo, fazendo o que, você sabe, alguns super ricos fazem. E ela foi enviada para um internato quando era pequena e passou toda a infância ou lá ou em casa com as babás e empregados. Quando ficou idosa, teve 2 derrames graves e precisou de cuidados em tempo integral. Então, teve 3 cuidadores no final da vida. E é a primeira vez na vida dela que sentiu amor. Quando conversamos com seu espírito após a morte, ela nos disse que era a primeira vez que se sentiu amada. Queria experimentar isso nesta vida e então estava pronta para partir. O que eu acho que se assemelha ao que você fala. Última pergunta. Por que encarnamos? Essa é uma pergunta enorme. Sabe, quero dizer, há tantas razões. A Terra é um campo de treinamento, um dos mais difíceis da galáxia. Sabe, viemos para cá, sabendo que não vamos nos lembrar porque viemos aqui. E quando estamos lá em cima e decidimos voltar, parece ótimo. Sim, não vai ser tão difícil, mas chegamos aqui e não lembramos de nada.
Então, temos que passar por todo esse processo de encontrar o caminho de volta para casa. Estamos presos em um ciclo de reencarnação onde continuamos sendo trazidos de volta para este corpo. Se não lembrarmos como sair desta matriz, e temos tudo contra nós, neste mundo dualista em que vivemos. Então, estamos presos em um espaço onde é realmente difícil, mas também é incrível, porque se você encontrar o caminho para sair, pode realizar qualquer coisa. E, do jeito que vejo, é como se houvesse bilhões de almas na fila para vir à Terra, como ir para Harvard. Todos querem ir para a melhor universidade. Bem, todas as almas querem vir para o campo de treinamento mais difícil, porque uma vez que você passa por isso, se amplifica e se torna uma versão mais aprimorada de si mesmo. Você se lembra de como mudar de 2, 3 filamentos de DNA para reativar aquele modelo completo de 12 filamentos de DNA, que na verdade são 13, mas isso é outra história. Ativar esse potencial super-humano completo e ser capaz de bilocar, telecinese, cura, sabe? Todas essas coisas diferentes como se fosse natural, está dentro de nós. Temos feito isso há bilhões de anos nas estrelas. Então, viemos para um campo de treinamento, sabendo que vamos esquecer tudo, para encontrar o caminho de volta para casa e dominar esse processo, que é difícil, mas incrível e extremamente fortalecedor. Outro motivo pelo qual viemos aqui é porque podemos, através desse processo desafiador, lidar com padrões energéticos que criamos ao longo de múltiplas encarnações. Algumas pessoas chamam isso de karma, mas não gosto desse termo porque pensam, fiz algo ruim, então preciso ser punido. Não é bem assim. Você emite uma frequência e ela sempre retorna em um ciclo completo. Então, precisa trabalhar essas questões. Temos condicionamento ancestral, traumas de vidas passadas e futuras, tudo isso passando por este computador biológico, além do sistema que impede você de encontrar o caminho de volta ao seu coração. Não é fácil, mas quando consegue, encontra seu caminho de volta e sua consciência acelera e se expande, vivendo a partir desse estado presente de consciência do coração. E eu também acho que quando você diz que todos temos a capacidade, mas ao chegarmos aqui, esquecemos. É como reiniciar o computador. Às vezes você precisa reiniciar para encontrar os programas que travaram. E quando reiniciamos, seja por um grande catalisador, como seu acidente de carro ou qualquer que seja o caminho de alguém, não precisa ser dramático e traumático. Pode ser simplesmente que alguém siga onde é guiado. Então, temos a capacidade de acessar essas habilidades com as quais todos nascemos. Obrigado pelo que você faz pela humanidade. Estou encantado que você tenha deixado a vida de criminoso e decidido seguir seu caminho. Com a espiritualidade, quero tê-lo de volta e explorar mais sobre os padrões geométricos e coisas assim que o povo das estrelas baixou em você e como você usa. Que cara fascinante você é, pelo amor de Deus, encantador e eloquente. Sabe tudo isso. Muito obrigado por dedicar seu tempo a nós. Como as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho? Sim, obrigado por me receber, Julie. Prazer. As pessoas podem acessar starmagichealing.org. Lá você encontra nossas redes sociais. Você pode contatar a equipe ou o treinamento. Está tudo lá. Você pode acessar nossas ferramentas de ascensão gratuitamente por 7 dias. Está no Infinity. Vá conferir. Participe da meditação global gratuita. Entre em contato e quem sabe nos vemos em breve. Agradeço por me receberem. Foi isso. Que delícia. Muito bem, pessoal. É isso por hoje. Enviando muito amor da doce casa no Alabama e do país de Gales, onde Jerry está. Até a próxima. Para enriquecer sua jornada espiritual, clique em um dos vídeos abaixo. E não esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar com amigos e família.